Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, principalmente este Cristo em nós, em cada um de nós, em nome de Jesus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo escreveu sobre um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora foi revelado ou manifesto aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer. E o mistério é Cristo em vós, Cristo dentro dos santos de Deus. O Pai não vai revelar o seu Filho puro e santo dentro de uma pessoa cheia de pecado. Cristo não vai viver dentro desse famigerado ambiente de pecado. O Santo Filho de Deus nos fez santos por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Já estou crucificado com Cristo. Ao nos fazer morrer em seu corpo, o Filho de Deus nos separou do pecado e também nos libertou totalmente dele. Depois disso, o Pai ressuscitou o seu Filho e nós fomos ressuscitados com ele. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida e também vive em nós a sua vida pura, justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo crucificado por nós é a base, e nós crucificados com Cristo é a experiência necessária para que Cristo seja manifesto em nós. Quando eu afirmo que Cristo vive em mim, significa que não há espaço para o diabo em mim, pois o próprio Senhor falando sobre Satanás, disse: ele nada tem
em mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 30. Aqui está algo importante, que precisamos não só conhecer, mas crer também. Quando eu afirmo que Cristo vive em mim, significa que não há espaço para o diabo em mim, pois o próprio Senhor, falando sobre Satanás, disse: ele nada tem em mim. João capítulo 14, verso 30. Portanto, Satanás não tem nada naqueles em quem Cristo vive. Satanás não pode nada e também não tem direito sobre aquele em quem Cristo está e vive. O pecado também não tem poder para enlamear e infectar com a sua obra suja uma pessoa em quem Cristo está. A vida diária de um cristão é uma vida de desfrutar Cristo e receber mais e mais de Cristo a cada instante. Isto significa que eu não preciso de nada mais na vida espiritual, porque Cristo me satisfaz totalmente. Cristo satisfaz perfeitamente o povo de Deus. Cristo vive com todo o poder naquele que crê. Crê sua morte e ressurreição em Cristo. Alguém dirá: eu creio. Mas em que ou em quem você crê? É preciso crer na coisa certa, no ponto certo, na doutrina certa, para que Cristo venha viver em você. E você tem que crer exatamente a sua morte com Cristo na cruz, a sua ressurreição com Cristo na cruz. Senão, Ele não vive em você. Você pode crer em muitas coisas, mas se não crer sua morte e ressurreição com Cristo, Ele não viverá em você. O alvo de Deus para cada um de nós é Cristo revelado em nós. O que Deus quer para cada um de nós? Ele quer Cristo em cada um de nós, sendo a nossa vida, vivendo em nós a sua vida e sendo o nosso tudo. Cristo em nós, vivendo a sua vida, é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus revelado no seu interior e vivendo a sua vida. O projeto Cristo em nós não surgiu com a criação do ser humano, nem com a sua queda. É algo
que estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Irmãos, Cristo em nós é o projeto eterno de Deus. Este projeto de revelar Cristo em nós, da vida de Deus em nós, do Filho de Deus em nós, vivendo, se manifestando, e nós tendo comunhão com Ele, é algo que vem antes da criação do ser humano, vem antes da criação do mundo, vem antes da criação do universo. É um projeto que vem antes de Deus criar o ser humano. Ele já pensou o que Ele queria para este ser humano que Ele iria criar. E o que Deus queria? O Filho dele, a vida dele, o Filho de Deus em cada um de nós. O alvo de Deus é Cristo em nós. O alvo é Cristo em cada ser humano. Por isso, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. O pecado entrou pelo meio, mas o pecado não tem poder para impedir Deus de realizar o seu projeto em cada um que crê na verdade da sua palavra. Cristo, aquele que vive sem nós, veio viver entre nós, Deus conosco, e foi para a cruz, e lá nos recebeu em seu corpo e morreu com todos nele, e nós morremos com ele. Depois disso, ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, e nós que com ele morremos, também fomos ressuscitados juntamente com ele. E agora, ressuscitados com Cristo, ele está em nós. Ele é a nossa vida e também vive em nós. Assim, o projeto de Deus se cumpre em nós os que cremos. Mas é só o começo. Tem muito mais. Tem muito mais para conhecer deste Cristo em nós. Prossigamos para o alvo da soberana vocação. Prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor revelado em nós. O mistério de Deus, Cristo em nós, agora está revelado. Colossenses capítulo 3, versos 3 e 4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós vos manifestareis com ele em glória. Chamo a sua atenção para duas expressões do apóstolo Paulo em Colossenses 3, 13 e 4. Porque já estáis mortos, Cristo, que é a nossa vida. Porque estáis mortos, está indicando que Cristo se identificou conosco na cruz e nos levou a morrer com Ele por meio do seu corpo. Porque estáis mortos, está indicando que Cristo nos identificou com Ele na cruz e nos levou a morrer com Ele por meio do seu corpo. Quando cremos a nossa morte pelo corpo de Cristo, saímos pela ressurreição com Cristo, ganhamos a vida de Cristo e Cristo mesmo vem viver em nós. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos capítulo 6, verso 8. Tem um cremos neste texto. Cremos que já morremos com Cristo e também cremos que com Ele ressuscitamos. É preciso crer nossa morte com Cristo, porque crendo a nossa morte com Cristo, nós vamos ganhar a ressurreição com Ele, a vida com Ele, e vamos ganhar o próprio Cristo em nós. Viver com Cristo significa que a pessoa foi ressuscitada com Cristo, porque o texto disse: ora, se já morremos com Cristo, você vê, morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, com Ele viveremos. Viver com Cristo significa que a pessoa foi ressuscitada com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios 2, 6. O que eu tenho que fazer para ganhar esta ressurreição com Cristo? Nada. Vou lhe dar duas razões do porquê você não precisa fazer nada. Só ressuscita quem morreu. Você está morto com Cristo. O que um morto pode fazer? O que um morto pode fazer? Nada. Está morto. Como que um morto vai fazer a sua própria ressurreição? Não tem jeito. Foi preciso uma ação muito poderosa para nos ressuscitar com Cristo. Em Efésios capítulo 1, verso 19 e 20, vamos ouvir aí também.
E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Em Efésios capítulo 1, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo fala da suprema grandeza do poder de Deus, segundo a eficácia da força do seu poder, que o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E nós fomos ressuscitados com Cristo pelo mesmo poder, na mesma ação e no mesmo momento. Foi a suprema grandeza do poder do Pai que ressuscitou o Filho de Deus. E nós também fomos ressuscitados pela mesma grandeza de poder. Só precisamos crer neste poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e nós juntamente com Ele. A palavra de Deus diz: nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, verso 12. A verdade é para todos, mas só pode ser experimentada por quem crê. Viu? A verdade é para todos, mas só pode ser experimentada por quem crê. Se crer, você confirma a palavra de Deus em você. Se crer, você confirma a palavra de Deus em você. A palavra de Deus está dizendo: ressuscitastes com Cristo. Esse ressuscitou com Cristo vem nos trazer a essência da revelação da palavra de Deus. Cristo em nós. Cristo em nós, Cristo nossa vida, Cristo vivendo em nós, Cristo se manifestando em nós. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, é uma manifestação que acontece dentro de nós, a partir de Cristo, nossa vida. Cristo, nossa vida em mim. Ele só pode ser minha vida em mim. É Cristo em mim, minha vida se manifestando. Cristo em mim se manifesta. É uma manifestação em mim e através de mim. É uma manifestação dinâmica e aumentativa. Cada dia você vai ganhando mais de Cristo. É mais, sempre mais. A vida de Cristo, ela vai aumentando
aumentando, aumentando em nós, e nunca para de aumentar, porque ela é vida eterna, ela não tem fim. Esta manifestação de Cristo produz um impacto tremendo em mim e em torno de mim. Aqui está o conceito de evangelismo, porque você vai falar de uma vida que está em você se manifestando, e a manifestação da vida de Cristo em nós produz um impacto em mim e em torno de mim, no ambiente. Esta vida de Cristo dentro de mim é o maior tesouro que se pode pensar. É isto que me faz vibrar. O que faz vibrar é esta vida em mim, em nós. O que me faz vibrar e também anunciar o Evangelho é este Cristo em mim. Cristo em mim. Passamos por sofrimentos, lutas e pelejas duríssimas, mas não vencidos e derrotados, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, em Cristo. E a vitória que nós conhecemos vem do Senhor, vem de Cristo, que está em nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55. A vitória que Deus graciosamente providenciou para nós é esta: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vitória não acontece pelo o meu viver, mas pelo viver de Cristo em mim. A minha vitória não é uma conquista minha, mas uma pessoa, a pessoa de Cristo que vive em mim a sua vida vitoriosa. O alvo de Deus é Cristo revelado em nós. E o alvo supremo do cristão verdadeiro é Cristo Jesus. É o mesmo alvo. O alvo do Pai é o Filho revelado em nós. E o nosso alvo é o Filho que o Pai revelou em nós. Cristo é o nosso alvo. Temos
que ter este alvo diante de nós o tempo todo. Lucas capítulo 9, verso 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E Jesus lhes disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Cristo, neste texto, se coloca como o supremo alvo daqueles que querem segui-lo. Se Cristo não é o supremo alvo da sua vida, você não está apto para o reino de Deus. Você pode estar apto para pregar qualquer coisa. Você pode estar apto para frequentar a religião, exercitar religiosamente, fazer os seus exercícios religiosos, mas para o reino de Deus você não serve, você não está apto para o reino de Deus. Aquela pessoa que descobriu que Cristo é a sua maior e mais urgente necessidade, também focaliza todo o seu interesse nele. Onde está o seu interesse? Qual é o seu interesse? Qual é a sua prioridade? Qual é o seu alvo? Você precisa definir o seu alvo. Jesus diz que aquele que olha para trás, aquele que tira os olhos de Cristo, não é apto para o reino de Deus. O que ficou para trás, ficou. O que ficou no passado, deixe lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa motivação. E Cristo é o nosso alvo. Você prega motivado com o quê? A minha motivação é Cristo, é Ele. Quando Cristo é o motivo supremo da nossa vida, não há nada que possa nos derrotar. Gosto muito de um texto em Atos 8, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Hoje temos uma salada, uma mistura de pregações. Se prega de tudo. A pregação não é uma pregação de algo definido, é uma salada,
é uma Babel. Aqui a palavra diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregava a Cristo. Aqui está a mensagem. A mensagem é uma pessoa viva, é Cristo. Cristo crucificado, com todos nós crucificados em seu corpo, Cristo ressuscitado, nós ressuscitados com Ele pelo poder imenso do Pai, e Cristo com todo o poder que Ele tem no céu e na terra, vivendo em nós. Cristo foi anunciado intensamente pela igreja primitiva. Não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos 5, verso 42. O que a igreja primitiva ensinava na igreja para os crentes nascidos de novo? Jesus Cristo. Não cessavam de ensinar Jesus Cristo e de anunciar Jesus Cristo. Portanto, não me venham pedir para que eu comece a falar temas variados, porque eu vou pregar Jesus Cristo. A nossa mensagem é Cristo. Cristo é a pregação que o mundo precisa e que a igreja também precisa. Se o mundo precisa de Cristo, se o mundo precisa de Jesus Cristo, a igreja dele muito mais precisa ainda. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. Quando pregamos Cristo, somente Cristo, o Cristo da cruz, que nos crucificou com Ele e que ressuscitou para viver em nós a sua vida justa e santa, Satanás se levanta contra. Os demônios se levantam contra. Os inimigos da cruz se levantam contra. O mundo também reage contra. Jesus nos diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Foi o que disse Jesus. Ele não disse: vós sois o docinho da terra, agradável na boca. Jesus não disse: vós sois o docinho que vai ser engolido facilmente pelo mundo. Ele disse: vós sois o sal. Você é docinho? Você é docinho? Vós sois a luz do mundo. A luz chega expondo. A luz chega expondo as coisas ocultas das trevas. A luz expõe. Alguém que ia dar uma festa na sua casa e lavou bem a casa, a sala tinha uma pintura branca, limpou,
e mandou instalar lâmpadas novas. Aí ficou. Só que quando acendeu as lâmpadas, começou a aparecer as teias de aranhas, aquela sujeirinha que ficava nos cantos, porque estava meio assim na sombra, estava assim no cantinho mais escuro, mais pardo, a luz apareceu. Nós somos a luz do mundo. A nossa vida, a vida que está em nós, que é Cristo, expõe a sujeira, a corrupção do mundo. Foi por isso que Daniel foi perseguido por aqueles políticos, porque a vida de Daniel era limpa e revelava a sujeira, a corrupção, a propina deles. Assim é em todos os setores da vida. Aí o pessoal não gosta da gente. Não dá para comprar esse crente, não dá para comprar, viu? Aí é assim, irmãos. Então, quando a gente prega Cristo, vamos ser, as reações contra nós são sempre contrárias, mas foi o que Jesus falou: vós sois o sal e a luz do mundo. A mensagem do Evangelho é esse poder que revela tudo, que transforma radicalmente e salva. O Evangelho é Cristo compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este Cristo crucificado comigo em seu corpo, ressurreto em mim, vivendo a sua vida, sendo também a minha mensagem, a minha pregação. Paulo se referiu a esta pregação de Cristo da seguinte maneira: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses capítulo 1, verso 29. A nossa luta é para se manter a mensagem centralizada na pessoa de Cristo e também as pessoas centralizadas em Cristo. Não é fácil, é uma luta. São mais de 20 anos em uma luta intensa para trazer uma mensagem centralizada em Cristo e fazer com que vocês sejam centralizados em Cristo, porque não é fácil. Quando a igreja se reúne, é para adorar Cristo, anunciar Cristo, olhar para Cristo, ouvir Cristo falar ao nosso coração. Tem muitas coisas atrativas que procuram distrair da pessoa de Cristo, mas nós não podemos perder o foco em Cristo, mesmo que fiquemos sozinhos. É aqui que está a questão. Você começa a pregar Cristo, somente Cristo, pregar a cruz de Cristo, pregar morte, 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 libertação do pecado, santidade total, Cristo vivendo em nós. O mundo não gosta. O mundo vai procurar igrejas que não pregam
essas coisas. Só que tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Tome cuidado para não perder o foco, perder a mensagem, perder Cristo por um desejo seu. Vamos orar. Vamos pregar. Para que Deus regenere as pessoas que Ele está querendo regenerar. Tem gente que vem aqui, escuta, parece que está tudo bem, de repente desaparece, some e nunca mais volta. Tem outros que não vêm, de repente vem, crê. Paulo disse: esforçando-me o mais possível. Você está pensando que pregar a palavra de Deus é coisa para qualquer um? É para qualquer um regenerado, que entende que Deus capacitou como capacitou o apóstolo Paulo. Mas veja aqui, ó. Veja aqui. Esforçando-me o mais possível. Se você não tem a disposição, esta aqui, esforçando-me o mais possível, tudo que eu posso, você não serve para pregar Cristo crucificado. Esforçando-me o mais possível, disse o apóstolo Paulo. Qual era a força que Paulo estava exercendo? De onde vinha essa energia? De onde vinha a fortaleza de Paulo? Paulo vinha do Senhor, vinha de Cristo que estava nele, vinha da vida de Cristo operando nele. Paulo fala de uma eficácia que operava eficientemente nele. Que eficácia era essa que operava em Paulo? A vida de Cristo. Era a força de Cristo que operava nele. Era a eficácia de Cristo nele, através da fraqueza dele. Era o poder de Cristo habitando o apóstolo Paulo, habitando a fraqueza de Paulo. Era a vida de Cristo operando nele. Significa que para anunciar Cristo e nada mais, tem lutas intensas, tem fadigas, tem esforços, tem muitas lutas, mas tudo segundo a eficácia de Cristo que opera em nós. Cristo em nós nos leva a pregá-lo com intensidade, para que as pessoas sejam regeneradas e salvas pela suficiência de Cristo. Que Deus nos dê a graça de conhecer a suficiência de Cristo, descansar nela e também anunciá-la.